rejeições que virão, que vão abençoar sua alma, abençoar sua vida, abençoar seu espírito. Tem bênçãos que virão, não de unções com óleo, mas tem bênçãos que virão de portas fechadas, de pessoas que vão odiar você, e você vai dizer: Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani, por que o Senhor me abandonou? E Deus vai dizer: continue fazendo o que eu pedi para você fazer, que eu estou despertando coisas que naturalmente não seriam despertadas. Nós temos na mente algumas formas de como Deus vai nos abençoar. Sempre temos ideias. E quando o caminho que Deus escolhe para nos abençoar não atende à expectativa que temos, a gente se sente abandonado por Deus. Deus me abandonou. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Olha o que diz Lamentações 3,18. Então disse eu, por isso eu digo, o meu esplendor, para onde foi? Foi embora, já se foi. Bem como tudo o que eu esperava do Senhor. O meu esplendor, a minha beleza, o meu brilho nos olhos, a minha alegria foi embora, e junto com ela, toda a expectativa que eu tinha de Deus também vazou. Vamos orar, que Deus fale com você nesta manhã. Eu não estou aqui para fazer um show para você, nem para entreter você. Eu tenho ouvido Deus esses dias, Ele tem me dito: pregue simples. Eu preciso que o meu povo entenda rapidamente o que eu preciso deles. Então deixe seu coração aberto, deixe o orgulho para fora, não se preocupe com amanhã, fique aqui. Você vai ter o domingo inteiro para você fazer o que você quiser. Agora é você e Deus. E eu não tenho a mínima noção do que Deus vai tratar, mas Ele vai tratar você. Pai, em nome de Jesus, é a Tua santa palavra. Nós precisamos dela para viver, precisamos dela, e aqui está a nossa vida, parada, os que estão aqui presentes, os que estão online. Nós estamos aqui para receber, e dentre tudo que vamos receber, se o Senhor quiser mudar, muda, se o Senhor quiser transformar, transforma. Eu não estou aqui, Senhor, para brigar com a Tua voz, eu estou aqui para aceitar. Fala comigo, Senhor, movimenta o meu ser, em nome de Jesus. Fala conosco, e que seja uma manhã de transformação e vida. Não temos nenhuma dúvida, nenhuma, de que a rejeição é um dos piores sentimentos que alguém pode sofrer. Uma criança rejeitada pelos pais, ela vai ter muito problema. Muito problema. Ela vai precisar de muito tratamento. Ela vai precisar de muito amor de Deus, porque a rejeição é terrível. Uma mulher rejeitada por um marido rejeitado por uma esposa, é algo terrível, porque a rejeição tira de você o valor. Uma pessoa que foi rejeitada, descartada, junto com esse sentimento de rejeição, vai embora o seu valor. Me rejeitaram porque eu não sou precioso, me rejeitaram porque eu não sou importante. E sozinho, na rejeição, é muito difícil você recuperar a sua identidade. Algumas pessoas acham que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O ódio e o amor caminham muito próximos. O contrário do amor é a indiferença. Você pode dizer que não ama mais uma pessoa quando você é indiferente. Quando há muito ódio, muita raiva, muita fúria, quando você fala muito, quando muito mexe em você, tem alguma coisa aí. Não é falta de amor, não. Tem amor aí. Porque quando o amor acaba, já era. Não liga, tanto faz como tanto fez. Se subiu, desceu. E a rejeição dói.
Alguém aqui já foi rejeitado? Hã? Não, né? Acho que ninguém já foi rejeitado aqui. Você já foi escolhido para ficar simplesmente longe? Eu te escolhi para ficar longe de mim. Eu te escolhi para eu não olhar na sua cara. Eu te escolhi para não falar com você. É quando você sobra, é quando você não cabe mais. É quando você não recebe nem o mínimo necessário de respeito e empatia. Agora, é exatamente o que Jeremias está falando. Eu vivi uma rejeição. E parece até que aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele não fez. Mas você não pode desanimar na guerra. A gente precisa entender que o limiar da terra prometida, lugares muito especiais que Deus tem para nós, ferramentas que Deus usa, são chamadas de rejeição. Sim, nem toda rejeição mata. Sim, nem toda rejeição destrói. Sim, nem toda rejeição explora. Tem rejeições que abençoam. Eu digo para você, eu já passei por isso. A Bíblia não mente. Tem rejeições que te abençoam. E o que torna um processo dolorido de rejeição é que a rejeição, enquanto ela é humana, você até consegue afogar suas mágoas com outra pessoa que vem te ajudar, estender o braço, mas a pior das rejeições é quando você se sente rejeitado por Deus. Essa é a pior de todas. Porque namorado você encontra outro, namorada você encontra outro, o teu pai te rejeitou e Deus coloca um tio para cuidar de você com tanto amor, tanto carinho, um avô cuidou de você, mas quando você se sente rejeitado por Deus, quando você fala, Deus não me ouve, Deus não percebe as minhas orações, e é quase inevitável ao longo da nossa vida não sentir que Deus nos rejeitou. Eu já senti. Já teve momentos da minha vida que eu falei, Deus, se o Senhor pode tudo, se o Senhor cura tudo, se o Senhor pode tudo, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor está brincando comigo? Eu já falei isso em oração. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor pode tudo. Por que o Senhor não fez? Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não vê valor em mim? É quase inevitável a gente que caminha com Deus não provar desse sentimento, porque a rejeição é um tratamento, gente. A rejeição é um tratamento. Quando você observa a vida dos homens que mais se destacaram servindo a Deus, eu nunca fiquei sabendo sequer de um deles na história que não tenha passado sequer por um momento de rejeição, de indiferença, de não ser importante. Parece que a sensação da rejeição é sim uma ferramenta que Deus muitas vezes usa conosco para aperfeiçoar o nosso caráter, para refinar a minha identidade, para refinar a minha cabeça. Ele simplesmente me rejeita para produzir reações no meu íntimo que com beijos, abraços, cafunés, poder, unção, glória, monte, vigília, talvez isso não despertaria o que uma rejeição desperta. Talvez não traria um reboliço na minha alma que uma rejeição traz. O próprio Cristo experimentou rejeições das mais profundas. Não precisa abrir não, se você está anotando, só anote. Em Lucas 7,5, Jesus é rejeitado pelos irmãos que moram na casa dele com ele. Os irmãos não creem nele. Os irmãos falam, sabe aquilo que você fez lá em Jerusalém? Faz aqui em Nazaré, faz aqui, que aqui ninguém crê em você. Dá seu show aqui, multiplica pães e peixes aqui. Os próprios irmãos, e é por isso que Jesus vai dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por que Jesus vai fazer milagres na Galileia, em Cafarnaum? Porque na cidade que ele nasceu, cresceu e conviveu, todo mundo só via Jesus como filho do carpinteiro, e filho do carpinteiro não tem nada de bom, ele já era o Messias. Os milagres de Jesus só aconteceram fora da sua terra natal. Ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos vizinhos, lá em Marcos 6, do 1 ao 6, pessoas que moravam ao lado. Mas não é esse o Jesus, filho do carpinteiro? Mas não é esse o filho do Zé?
É como se falasse, não dá para crer nesse camarada, não dá para ouvi-lo. Jesus foi rejeitado por um dos 12. Ele só fez coisas boas. Ele só amou, deu destino. Mas Judas estava lá. E eu vou dizer para você uma coisa. Deve ser muito doído você ser traído por alguém que está perto de você. É difícil ser traído, mas ser traído por alguém que está debaixo do mesmo teto que você é difícil. Jesus foi rejeitado pela sua nação. Em João 1,11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A nação de Israel, até hoje, estava lá Israel agora, os judeus estão esperando o Messias. E Isaías profetizou o desprezo. Quer ver? 700 anos antes de Jesus vir, Isaías 53:3. Põe para mim, por favor. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Contudo, o pior sentimento de rejeição não foi produzido em Jesus por conta dos homens. Não. O pior processo de rejeição que Jesus passou foi quando ele percebeu que o Pai o rejeitou. A gente reconhece que as pessoas são imperfeitas. A gente reconhece que as pessoas mudam, que quem ama hoje odeia amanhã, que quem ajuda hoje amanhã trai. As pessoas são volúveis e assim é o ser humano. E tolo você que faz alianças perpétuas com pessoas que você não prevê mudança. Eu digo para você que tem muita gente que está na tua história hoje que vai mudar. Tem muita gente que bate no teu ombro e diz assim, olha, eu estou com você para sempre, vai mudar. E é por isso que você não pode entregar teu coração para quem muda. Você não pode entregar teu coração. Eu sou casado com a minha esposa, eu sou pai da minha filha, eu as amo demais, mas elas não têm o meu coração. Carla não tem o meu coração. Júlia não tem o meu coração. Como eu acredito que ela também lida comigo assim. Isso não quer dizer que somos frios uns com os outros. Isso não quer dizer que somos apáticos. Não nos amamos, vivemos como família. Mas eu não tenho nenhuma garantia que ela não vai mudar e ela não tem nenhuma garantia que eu não vá mudar. E eu não posso entregar meu coração a quem muda. Você não pode entregar seu coração a quem muda. Repita bem alto, eu não posso entregar meu coração a quem muda. Não pode, só se você for muito tolo. Pode ir na Cracolândia, pode ir nas biqueiras da vida, pode entrar nos botecos que você conhece. 99% das pessoas que estão afundadas em vícios são pessoas que entregaram o seu coração a homens. E quando essas pessoas mudaram, não sabiam mais como se alimentar, porque a providência havia de um ser humano, e iguais não se sustentam. Agora, quando o marido rejeita uma esposa, é uma coisa. Quando uma esposa rejeita um marido, quando um filho rejeita um pai, quando um pai rejeita um filho. Mas e quando parece que Deus nos rejeitou? Para onde a gente vai? Para onde você vai? Quando parece que Deus rejeitou você, quando você sente que as suas orações não são ouvidas, quando você sente que o seu louvor não passa do teto da igreja, quando você sente que todo mundo é abençoado, mas você não, quando você percebe que todo mundo tem força, mas você está sempre pelas rabeiras da vida. Jesus suportou bem toda a rejeição que ele sofreu. Só teve uma rejeição que ele não suportou. Eu repito para você, todas as rejeições humanas, rejeição dos irmãos, rejeição dos vizinhos, rejeição de Judas, rejeição de Israel, todas essas rejeições, Jesus ficou de boa. Todas elas. Ele ficou como ovelha muda. No entanto, teve um único momento, um único instante, em que Jesus não ficou calado. Foi quando na cruz, ele deu um grito. A Bíblia diz que ele bradou. Teve um momento só que ele perdeu a postura. Teve um momento só que ele saiu daquela estrutura pacífica, aquela estrutura de cordeiro manso.
Mateus 27, 46. E ele vai gritar, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, oh meu Deus, por que me abandonaste? Você não vê Jesus gritando quando os discípulos o abandonam. Você não vê Jesus gritando quando os irmãos de carne os rejeitam. Você não vê Jesus dando um grito quando a nação de Israel o ignora completamente. Mas ele brada, ele grita quando ele tem a sensação de que Deus, o Pai, o abandonou. Isso é um desabafo da alma. Ele está dizendo: essa rejeição não, essa sensação não. Peraí, os homens tudo bem, mas o Pai não. Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me rejeitaste? Por que me abandonaste? Porque toda rejeição humana, ela pode ser suportada, mas uma rejeição divina não dá. Uma rejeição divina, quando parece que você é rejeitado por Deus, não tem consolo em nada. Você não dorme bem, você não come bem, você não anda bem. Meu irmão, olha, quando você sente que Deus te rejeitou, não tem como, você não fica bem em lugar nenhum. Você muda de emprego, você muda de namorada, você muda de vida, não tem como. Agora a pergunta é: por que Deus permite esse sentimento? Por quê? Por que Deus, que me ama tanto, permite momentos que eu vou gritar como Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, quantas semanas silenciosas, quantas semanas que eu estou esperando uma palavra e não vem nada, quantas semanas que eu estou esperando um alívio e não vem. É pancada atrás de pancada, e aí eu vou orar e não me renovo, eu vou clamar e não me renovo. Sabemos que o nosso Deus dá asas à águia e faz voar. Sabemos que Deus quer que a gente cresça. Mas uma das coisas que eu pensei ontem, está comigo aí? A rejeição, ela sempre vai fazer parte de uma vida cristã. E nessa hora, Deus aproveita para produzir em nós coisas que naturalmente não viriam. Eu quero ler para você Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vai falar um pouco da rejeição de Jesus. Por que o Pai permitiu o Filho sofrer a rejeição? Por que o Pai teve que, no momento de cruz, Jesus foi ovelha muda, ele não perdeu a paciência diante de Pilatos, ele não perdeu a estribeira diante de Herodes, mas no abandono Jesus brada. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelo meio daquilo, deixa o texto, o que fez ou que ensinou Jesus a obedecer? Aquilo que o fez sofrer. Está o texto, continua. E uma vez aperfeiçoado, onde ele foi aperfeiçoado? No sofrimento. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que a condição humana de Jesus passou por um tratamento que o ensinou a obedecer diante de tudo aquilo que ele sofreu. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu, inclusive a rejeição. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Jesus era Deus, se fez homem, e ele precisava passar por tudo que passamos, ele precisava enfrentar tudo o que enfrentamos, e a Bíblia está dizendo que o que ensinou ele foi o sofrimento. O sofrimento abençoou Jesus, a rejeição forjou em Jesus
obediência. E essa obediência abençoou a todos que estavam à sua volta, ao ponto de que ele se tornou caminho de salvação. Em outras palavras, Jesus estava em momentos de conflito, que parecia abandonado por Deus, mas o Evangelho de Mateus declara que a sua alma estava cheia de tristeza e morte. Sim, ele não teve alegria em passar por esse crescimento. Ele sofreu a indiferença do Pai, a rejeição do Pai. A angústia e a tristeza não produzem nenhum outro sentimento a não ser abandono e solidão e rejeição. Mas a Bíblia diz que o Cristo, o homem, não o Cristo Deus, mas o Cristo homem, foi aperfeiçoado na rejeição. De alguma forma, a desconexão do Pai com Cristo, o não olhar do Pai para Cristo, que doeu, massacrou, produziu em Jesus algo que naturalmente não fosse ou não seria produzido. Aí você diz, tá pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que quando Deus nos leva para um lugar de rejeição, Ele quer produzir em nós a mesma coisa que produziu no seu filho: crescimento. Para nós, rejeição, expulsão não é sinal de morte. Para nós, rejeição é crescimento. Aí você diz para mim, pastor, isso não entra na minha cabeça, porque eu penso que quando a gente é amado, a gente cresce. Quando a gente é entendido, a gente cresce. Como é que uma expulsão, uma indiferença pode crescer? Porque quanto mais você é rejeitado, mais dependente de Deus você precisa ser. Tem lugares que estão rejeitando você, expulsando você, para que as suas fontes de alimentação sejam trocadas, para que as suas orações sejam modificadas, para que essa oração sonsa, essa oração que nem você mesmo acredita, essa oração que você faz que nem você mesmo arrepia quando ora, essa adoração, quando Deus te leva para esse lugar, Ele quer trabalhar na sua vida. Podemos ver isso na vida de Paulo. É fácil a gente suportar a vida cristã quando Deus nos responde. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Paulo faz um desabafo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O que Paulo está falando? Parece que Deus quer nos envergonhar. Eu penso que Paulo está fazendo um desabafo aqui. Parece que Deus me colocou em último lugar da fila. Parece que Deus fez questão de que os anjos e as pessoas e os homens vissem. Ele enfatiza, nós apóstolos, nós somos apóstolos, somos usados por Deus. Nós não devíamos estar no fim da fila, mas no início. Mas Deus me colocou no fim da fila. Parece que há um propósito em Deus nos colocar no fim da fila. Então eu estou te ensinando aqui, que dentro do tratamento que Deus tem para nós, a rejeição faz parte. Eu estou dizendo para você que Paulo passou por isso, Jesus passou por isso, e você vai passar por isso. Por quê? Porque ele utiliza esse tipo de sentimento para despertar uma reação em você, uma reação que aponta para ele. Eu quero relembrar de Hebreus. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz isso, eu li, inclusive a rejeição. Aí você vai dizer, mas ninguém entende isso, pastor. Lá em casa querem que eu me humilhe, querem que eu volte atrás, querem que eu me rebaixe. Eu vou dizer uma coisa: todos os processos que Deus permite você passar, que não seja consequência do seu pecado, você está bem, você não está fazendo nada, de repente alguém começou a te odiar, porque tem ódios que vêm culpa nossa, sim ou não? Tem coisas que não são permissão de Deus, tem coisas
que a gente criou, é consequência. Mas eu estou de boa na lagoa, eu estou fazendo a minha vida, eu estou vivendo a minha vida, e do nada a Capetolândia se levanta contra mim, do nada as pessoas vêm contra mim, do nada começa o meu nome, a boca pequena, do nada o ódio, do nada desprezo, portas se fechando. Quando problemas inesperados acontecerem e não são fruto das nossas más escolhas, a única coisa que você tem que fazer é continue olhando para Deus, porque Deus está fazendo alguma coisa. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Tem lugares que Deus coloca para nos expulsar de lá, tem ambientes que eram naturalmente familiares e se tornam abortivos, e se você não tiver a cabeça boa, você vai deixar que aquilo que era para te fortalecer te mate. Levanta a mão para cá. Tem rejeições que virão, que vão abençoar sua alma, abençoar sua vida, abençoar seu espírito. Tem bênçãos que virão, não de unções com óleo, mas tem bênçãos que virão de portas fechadas, de pessoas que vão odiar você, e você vai dizer: Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani, por que o Senhor me abandonou? E Deus vai dizer: continue fazendo o que eu pedi para você fazer, que eu estou despertando coisas que naturalmente não seriam despertadas. Eu vou trazer coisas que naturalmente não viriam. Porque existem duas tristezas. Existe tristeza na vida cristã. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Paulo vai dizer: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao... tem uma tristeza que me levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Tem uma tristeza então que Deus quer que eu tenha. De forma que foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz Então pode ser que eu esteja vivendo um grande momento com Deus e esteja triste. Então pode ser que eu esteja vivendo um avivamento e esteja... Porque Paulo está falando, uma tristeza produz vida, e uma outra tristeza produz morte. No brado de Jesus na cruz, ele está triste. Ele mostrou saudades do Pai. Ele está dizendo: eu estou com saudade do meu Pai. Essa ausência está me matando. Essa ausência da sua voz, do seu toque, do seu calor. Eu estou indignado porque eu não consigo viver longe do Pai. Eu estou indignado porque eu não posso estar sozinho aqui sem Ele. E a Bíblia diz que essa reação de Jesus mostrou o amor que Ele tem ao Pai. Se todas as nossas tristezas nos apontassem para Deus. Eu estou tão triste. Por que você está triste? Porque as minhas orações estão morrendo. Eu estou triste porque a minha vontade de ir para a igreja está acabando. Eu estou triste por quê? Por que você está triste? Eu estou triste porque a minha comunhão com Deus está vazando pelo ralo da vida. Eu estou triste, e essa tristeza vai fazer você mudar a sua agenda. Essa tristeza vai fazer você mudar algumas conversas. Essa tristeza vai fazer você abandonar alguns amigos e vai dizer: não, Eloi, Eloi lama sabachthani, meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Então eu vou de volta. É isso. Mas a tristeza que vem segundo o mundo é: eu não aguento. Eu vou morrer. Eu quero me destruir. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o porquê que Deus permite isso. Para ensinar a autonegação. Eu preciso me negar. Eu preciso dizer: Senhor, não dá para viver sem o Senhor. Não há crescimento espiritual sem a autonegação. Negar minha força, negar meu poder. Eu preciso bater no peito e dizer: está fazendo falta.
Está fazendo falta aquele calor que eu sentia, aquela vontade de servir na igreja, aquela vontade de pregar o evangelho para toda criatura, aquela vontade de acordar pela manhã, soltar o louvor no rádio, e ao invés de ficar dizendo, eu tenho um trabalho, eu tenho que ir para eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que ir metrô, eu levantar dizendo, obrigado por estar vivo, obrigado por o Senhor me dar um emprego, obrigado por eu ter minha família. Paulo declarou em certa ocasião, que ele orou 3 vezes, para Deus tirar um espinho da carne dele, 3 vezes, põe para mim 2 Coríntios 12, 7, 2 Coríntios 12, 7, e essa aparente rejeição, e para impedir-me que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dar um espinho na carne, um sofrimento, e uma mensageira de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, você vai sofrer, e meu propósito é esse, porque a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder, onde é que se aperfeiçoa? Falando em línguas, no monte não, que coisa maluca, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu quero dizer que o poder de Deus continua sendo invisível a muitos olhos humanos, mas diante daqueles que diante das rejeições, eles ao invés de se lançar na tristeza do mundo, beber, fumar, cheirar, se prostituir, pecar, mas quando você tem aquela tristeza, você fala, meu Deus do céu, eu amava tanto e não me ama mais, eu investi tanto e me deu um pontapé no traseiro, meu Deus do céu, eu estou irreconhecível, mas essa tristeza vai despertar aquilo que refrigerante, cinema, conversa na casa do parente não despertaria. Tem tristezas que vão matar a sua carne, mas reviver o teu espírito. Tem tristezas que vão matar a tua identidade humana, e você vai dizer, eu não posso viver, eu não posso criar meus filhos, eu não posso criar meu trabalho, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo, mas eu tenho saudade da presença dele, eu tenho saudade do poder dele. E algumas vezes Deus vai rejeitar você, porque nós não damos valor, não damos valor. Deus pode usar a rejeição como uma ferramenta para abençoar você. Deus pode abençoar você através dessa ferramenta invisível. Mas Ele deixou uma promessa: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando parecer que Ele te rejeitou, lembra que Ele prometeu que Ele nunca te deixaria e nunca te abandonaria. A rejeição de Paulo foi rápida, a rejeição de Jesus foi rápida. E no domingo pela manhã, as 2 mulheres foram ao túmulo perfumar o corpo do rejeitado, mas o rejeitado estava vivo, revestido de glória, triunfante, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, único, fiel e verdadeiro. Porque tem rejeições que vão abençoar você. Eu não sei o que você está vivendo, mas tem rejeições humanas e rejeições divinas que vão te dar um caráter de servo aprovado de Deus. Deus está limpando a sua vida, Deus está limpando você de lugares, Deus está limpando você de ambientes, Deus está fazendo o desespero bater forte na tua alma, para que você caia a ficha e diga, eu estou me negando para viver a vontade gloriosa de Jesus. Ei, pastor Diego, eu estou chegando na igreja aqui quebrado hoje, mas eu tenho saudade daquele dia que o Senhor me pegava e me enchia, e de repente na hora do louvor você se entrega como nunca se entregou, e aquela rejeição que aparentemente ia te destruir, ela te forja, porque você foi aperfeiçoado no sofrimento. Agradeça a Deus pelo sofrimento que você está passando hoje. É Ele que vai deixar você ser menos besta, é Ele que vai deixar você ser menos sonso. Graças a esse sofrimento você está perdendo a sua ingenuidade, aquela ingenuidade, todo mundo pisava em você. Graças a esse sofrimento você está parando de ser mulher de malandro que apanha na cara e fica calado. Deus está fazendo você sofrer para despertar um caráter aprovado. Deus está rejeitando você para que quando você venha para a igreja não fique aqui com cara de sonso, olhando para cima, vendo defeito na parede, porque enquanto muita gente está falando da parede preta, o diabo está matando e destruindo tua família, e você está em guerra. Está na hora de ser rejeitado para amadurecer, está na hora de ser rejeitado para aprender, para
parar de flertar com o pecado, parar de flertar com o maligno, parar de brincar de crente. Deus vai dizer: anda um pouco sozinho aí, para você ver que você não pode, para ver que você não é, para ver que você não tem. E quando a ficha cair, lembra de mim, vem miudinho, ajoelha na minha presença, que a minha graça vai te sustentar. Deus vai agir na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Que a rejeição nos abençoe. Você tem duas escolhas: essa tristeza ser a tristeza do mundo e você beber, fumar, desviar, ou você se arrepender. Ou você se arrepender e dizer: Senhor, eu estou voltando para a tua presença. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha de como a minha vida cristã empobreceu. Eu estou com vergonha porque eu dei mais valor para uma rejeição humana do que para uma rejeição divina. Eu não estou nem aí que a minha oração morreu. Eu estou preocupado porque o meu namorado não me liga. Eu não estou nem aí porque a minha vida espiritual está morta. Eu estou preocupado porque a pessoa que eu estou querendo ter relacionamento, ela não lembra de mim. Tolo. Entregue seu coração a alguém que muda e será infeliz para sempre. Tola. Entregue seu futuro a alguém que você não tem domínio e verá a ansiedade e a depressão torturando os seus dias. Tolo. Confie no homem e seja amaldiçoado. Tola. Confie em pessoas e seja infeliz por todos os seus dias. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Deus está te rejeitando para você voltar a ter temor na presença dEle. Deus está te rejeitando para você, quando chegar numa casa de oração, antes de servir, pedir perdão pelos seus pecados e não passar peroba na cara e servir como se nada tivesse acontecido. Lá fora faz o que quer, pinta e borda, e chega aqui, se veste de cordeirinho e não tem sequer temor a Deus. Não é alírio não é pastor não, é a Deus. E Deus está dizendo: eu estou te rejeitando para ver até quando você vai viver essa vida sem se importar com a minha presença. Não é porque eu te odeio não, eu te amo, mas eu preciso te rejeitar. Eu preciso te colocar no final da fila, para que as lágrimas voltem a rolar do teu rosto, para que o teu coração volte a bater forte pela minha presença, para que você pare de ser um profissional da fé, para que o seu caráter seja aprovado, para que você tenha vida, e vida em abundância. Agradeça a Deus pelas áreas que você se sente rejeitado. Onde você está sendo rejeitado? Por quem você está sendo rejeitado? Agradeça, porque isso vai abençoar você. Se você correr para Deus na rejeição, isso vai abençoar você. Isso vai abençoar. Pai, eu oro pela vida do teu povo. Eu oro pela vida do teu povo, eu oro pela vida do teu povo. Labachore canta, labachore anda lá. Eu oro pela vida do teu povo, eu oro. Agora eu apresento a vida deles, toda a rejeição que o Senhor tem permitido, toda a rejeição parental, toda a rejeição de colegas, toda a rejeição. Senhor, nós não vamos olhar o diabo nisso, não. O Senhor tem a minha vida nas tuas mãos e eu vou em direção à tua presença hoje. Eu vou quebrado, eu vou amargurado, eu vou triste, eu vou gritar. Eu só quero dizer uma coisa: eu sinto falta da tua presença, eu sinto falta do teu poder, eu sinto falta de quando o Senhor me tomava no colo, eu sinto falta de quando o Senhor me enchia e eu esquecia do amanhã, esquecia do ontem, eu esquecia que estava doente, eu esquecia que não tinha dinheiro. Eu quero lembrar daqueles dias que quando o Senhor se apoderava de mim, eu só queria mais, eu só queria mais. O mundo ficava tão distante, a palavra das pessoas sumia da minha cabeça, era só eu e o Senhor e eu, e o meu coração pegava fogo, e eu tinha vontade de profetizar, eu tinha vontade de abrir a boca, eu tinha vontade de enfrentar demônios, eu tinha vontade de acordar cedo, ir para minha empresa e contar para todo mundo o tamanho do meu Deus, a glória do meu Deus. As pessoas
pessoas olhavam e diziam: lá vem aquele que só fala de Deus, lá vem aquele que só prega. Sim, eu era essa pessoa tomada por uma unção, essa pessoa que era um estandarte de vitória, essa pessoa que quando pisava no ambiente, o ambiente se transformava, transformava, a tristeza saía por uma porta, o medo por outra, porque a glória de Deus estava em mim. Mas em algum momento eu me perdi, em algum momento eu deixei que alguém estragasse isso, em algum momento eu me perdi, e aí o Senhor me rejeitou, não porque Ele me odeia, não porque Ele não me ama, não, Ele me rejeitou porque Ele quer que eu acorde. O sofrimento tornou Jesus obediente, e o sofrimento está forjando o meu coração, e eu declaro hoje, nesta manhã, um tempo de conserto na tua alma. Eu declaro que o poder está voltando, eu declaro que a autoridade está voltando, eu declaro que a unção de Deus está brotando.